quarta-feira passada, irmãos, aliás, atrasada, né? Porque quarta passada foi o pastor que trouxe-nos a mensagem. Mas nós falamos das promessas inconcebíveis, que no momento de dor da família de Betânia, Jesus falou, fez, os levou a pensar sobre isso, promessas que nós usufruímos delas até hoje, né? Promessa de ressurreição, de uma maneira fantástica que Jesus Cristo colocou para Marta e Maria. E hoje nós vamos dar continuidade, João 11, irmãos, a estes momentos especiais na vida de Marta, Maria e Lázaro. A vida, ela é apresentada a nós, irmãos, e é tão fácil a gente aprender isso, ou perceber isso, não é fácil aprender, mas perceber que a realidade de Deus está acontecendo hoje na minha e na sua vida. E que o que vamos colher amanhã tem a ver com essa realidade. E Marta, Maria e Lázaro, ao gerar essa intimidade com Jesus, a buscar, a acolhê-lo bem, a dar um retorno para Jesus daquele amor, daquele carinho que ele tinha por eles conseguiram experimentar essas realidades maravilhosas em suas vidas. E quando Jesus entra nessa cena triste, desesperançosa, nessa cena em que Marta e Maria não cogitavam mais nada. O que Marta e Maria cogitavam era a possibilidade de Jesus chegar antes de Lázaro morrer. Era isso que elas trabalhavam. E muitas vezes, como nós mesmos, a gente trabalha a realidade de Jesus, mas só onde a gente consegue compreender e irmos. Alguém disse para mim hoje assim: pastor, eu fiquei muito preocupado domingo passado, quando o senhor disse que nós levamos os nossos filhos espiritualmente só até onde nós chegamos. Mas é uma verdade, irmãos. A vida espiritual minha e sua, a gente só pode levar as pessoas até onde nós chegamos. Não tem como inventar. Você pode dar aos seus filhos condições de estudo muito além do que você fez. Eu não fiz faculdade, mas todos os meus filhos fizeram. Olha, eu só fiz a graduação, mas meus filhos têm pós-graduação, doutorado. Isso você pode fazer. Mas espiritualmente, nós não temos como fazer isso. Os nossos filhos não irão além de onde nós estamos. Então, quando nós percebemos essa realidade da família de Betânia, é que esta família não só tinha um relacionamento íntimo com Jesus, mas elas tinham a oportunidade de ir além daquilo que elas viveram. Então, por isso que nós hoje podemos ver essa dimensão. Por exemplo, quando nós lemos alguns livros, e eu estou para fazer isso, então logo eu tenha oportunidade. Mas eu queria ler aquele livro de novo do George Miller. Há uma biografia do George Miller, tem uma fininha e tem um pouquinho mais grossa. O George Miller, ele propôs no seu coração nunca falar com ninguém sobre as suas necessidades, exceto com Deus. Com ninguém. E ele cuidava de órfãos. Então, quando no orfanato tinha uma necessidade, ele falava com Deus sobre essa necessidade. E ele testemunha que nunca passou nenhuma necessidade.
tudo quanto ele precisava ter, Deus deu para ele e para os seus órfãos. Então, irmãos, quando a gente lê isso, puxa, eu gostaria de chegar. Mas às vezes Deus nos dá as oportunidades para crescermos e a gente arreda o pé. Não é? Vocês já imaginaram se Marta e Maria tivessem emburrado com Jesus, Jesus chegado lá e batido na porta e falou, fala com esse homem que eu não quero saber dele, porque quando nós mais precisamos dele, ele não estava aqui. Ou seja, por uma burrice, elas poderiam ter perdido e nós também. Nós também. Porque esse momento na vida deles, incluindo Lázaro, é um momento fantástico para a vida de todo o povo de Deus, em todo o tempo, porque isso é um fato atemporal. Foi lá, mas ecoa e vai ecoar até o final dos tempos. Então, a promessa de ressurreição. Jesus puxa essas duas para junto de si mesmo. E diz, vamos caminhar, eu vou caminhar com vocês nessa situação. Então, eu quero ler com os irmãos do 33 até o 38. Lá, Jesus faz promessas inconcebíveis. Fala de ressurreição, fala de vida eterna, fala de realidades além túmulo, fala de algo que ele pode fazer. E aqui, Jesus não só fala disso, mas Jesus interfere num quadro, não só com palavras de conforto, não só com palavras que vai acalentar aquele momento no coração das irmãs, mas Jesus se manifesta com grande poder. Então, incrível poder disponível àqueles que caminham com Deus até o final. Mesmo que ele possa demorar, mesmo que não chegue da maneira que eu pedi e que eu gostaria que fosse, mas chega da maneira dele, no tempo dele, e nunca vai faltar e falhar. Então, aproveitar esse momento para crescer. Para crescer. Esses momentos que parece que Deus não deu a mínima, é um terreno fértil para crescermos. Então, esses versículos, do 33 ao 38, vamos fazer essa leitura alternadamente. Vou ler o 32, porque eu falei para os irmãos que com Maria, Jesus teve um pouquinho mais, porque Maria era mais achegada a Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Vamos trabalhar, não só até o 38, irmãos. Vamos trabalhar primeiro esse momento aqui. A primeira realidade aqui é que Jesus percebe a situação de Maria, Marta e as pessoas que ali estavam. E Jesus Cristo ficou com seu coração entristecido, mostrando o quanto que Jesus amava aquela família.
E eu não sei vocês, se vocês já perceberam isso, o velório lá no Oriente, ele é diferente. Somente no Antigo Testamento se fazia muito isso. Por exemplo, quando a pessoa morria, não só os familiares choravam, mas eles contratavam pessoas, planteadores, né, carpideiras, para que planteassem também. Então, quanto mais amigos, mais pessoas tinham, então pessoas vinham só para chorar. E aí vocês imaginam aquelas pessoas acompanhando, por exemplo, duas moças desamparadas, para onde elas iam? Vai para o cemitério, vamos atrás delas. Quer dizer, eram queridas, Jesus não tinha aparecido na hora, e todo mundo sabia da amizade de Jesus, e isso foi um rebuliço na cidade. Então agora Maria corre para encontrar com Jesus, adora Jesus, como sempre fez, pergunta onde Jesus estava, que ele não veio curar o seu irmão, porque é isso que ela está dizendo. A maior dor no coração dela é a ausência de Jesus, né? E Jesus não estava, então o irmão morreu. Então Jesus, vendo esse quadro, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então, esta palavra, irmãos, agitar-se no espírito, é gemer no espírito. Ou seja, Jesus Cristo, dentro de si mesmo, houve uma comoção no interior de Jesus. Quando ele vê a Maria, as pessoas com ela estavam, ele já tinha falado com Marta, percebeu a tristeza, a angústia, da perda do irmão ali. Então Jesus Cristo, ele sentiu isso. No verso 35, fala que Jesus, de tão angustiado, Jesus chora. E o que é interessante, irmãos, que essa palavra chorar, é que aquilo que estava dentro de Jesus explodiu para fora. É como se fosse uma questão de um vulcão entrando em erupção. Ou seja, Jesus Cristo, ele ferveu tanto dentro, que a única saída que ele tinha era chorar. Então a ideia era verter água, brotar, desaguar, ou seja, alguma coisa que está para sair, que a única maneira que poderia sair era gerando lágrimas. Então é chorando. E lá a palavra traduzida certinho significa derramar lágrimas. Ou seja, Jesus não gemeu, Jesus derramou lágrimas. Então ele agita-se no seu espírito, angustia-se e gera dentro dele um movimentar por causa daquela situação, e aí ele não tem outra coisa a não ser chorar também. Irmãos, e esta palavra é uma palavra muito fantástica quando o povo em volta, aquelas pessoas que ali estavam, percebem, através dessas reações de Jesus, o quanto que Jesus amava a Lázaro. Veja que a empatia de Jesus traduz às pessoas que ali estavam o amor de Jesus por esta família. E outra coisa fantástica que a gente pode observar aqui e perguntar assim, qual é o ponto maior desse texto? Por exemplo, se eu tivesse que falar desse texto em uma única palavra, qual seria a palavra que eu diria
para resumir esse texto. Jesus encontra com Marta e Maria, Jesus depara com aquela situação à sua volta, Jesus percebe o quanto que eles estão chorando, o quanto que eles estão angustiados e tristes. O que é que traduz isso? É que que eu acho que uma das coisas que promoveu no coração de Jesus foi isso. Fragilidade humana. Mas, equiparando a leitura das pessoas que estavam lá com Jesus, falando que Jesus amava Lázaro, qual que seria a frase que poderia resumir essa expressão, essa impressão que Jesus deixou para com as pessoas que estavam lá? Elas falaram assim: olha como ele amava Lázaro, olha, ele amava muito a Lázaro porque ele está chorando. Mas eu e vocês, qual que seria a outra frase que a gente poderia dizer, falar, ó, esse é o ponto dessa mensagem? Hein? Pode, porque ele está expressando isso, mas ainda não é. Tem que provocar isso. Essa reação de Jesus me daria, eu estando lá presente, o que eu falaria no mesmo nível que eles falaram? Olha como ele ama a Lázaro. Como ele amava Lázaro. Ó, veja como Jesus se importa. Jesus se importa, irmãos. Jesus se importa. Nós poderíamos traduzir isso assim, essa palavra assim, olha como ele o amava. Não, olha como Jesus se importava com ele. Jesus se importa. E essa é a chave, irmãos. Essa é a chave do texto. As outras realidades que Jesus está semeando aqui é o propósito desse mover dele nessa família. Mas o fato chave desse texto é Jesus se importa. E Jesus se importa com todos que ele ama. Jesus se importou com Lázaro, Jesus se importou com Maria, Jesus se importou com Marta, Jesus se importa comigo e com você. Se importa com a mulher adulta, se importa com o leproso, Jesus se importa com o endemoniado. Todos que ele ama, ele se importa. Ele se importa. E esse fato, irmãos, é um fato que a gente tem que colocar no coração. Jesus não é uma divindade distante, transcendente, somente e unicamente. Ele é transcendente. Mas ele também é imanente. Ou seja, ele está aqui agora presente. Ele é um Deus presente, que sente a dor daqueles que ele ama. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo, não é um teatro. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia o que ele ia fazer. Mas ainda assim, o que estava acontecendo em torno dele moveu o seu coração. Moveu o seu coração. E o que é interessante, irmãos, é que a palavra do Senhor, ela vem sinalizando isso. E às vezes a gente não para pensar nesses detalhes. Se eu tenho alguém que se importa comigo, e esse alguém tem tudo sob controle, irmãos, qual deve ser a minha atitude?
Descansar nele. Descansar nele. Esse é o nosso Deus. Eu acho que uma das coisas, sempre que eu peço a Deus, converso com Ele assim, eu digo, Senhor, eu preciso todo dia experimentá-lo na prática. Todos os dias. Eu quero ver o mover do Senhor todos os dias na minha vida. Porque eu preciso disso. Porque eu não teria como falar de um Deus que eu não posso praticá-lo no dia a dia. De um Deus que fica aqui dentro dessas quatro paredes. Tem nada a ver com a minha vida lá fora. Tem a ver com a nossa vida. Ele sabe, Ele se importa comigo e com você. Vamos ler 2 textos para a gente firmar esse negócio aí. Primeiro, Hebreus 4, 15 e 16. Segunda, 1 Pedro 5, 7. Hebreus 4, 15 e 16. Quem achar pode ler. Olha aí, quando eu precisar. Então, esse Deus nosso é um Deus que sente a dor, minha e sua. Eu posso chegar. Ele é meu intercessor. Ele vai interceder ao Pai, é o que Ele vai fazer aqui agora mesmo por Lázaro. É o que Ele vai fazer aqui agora mesmo por Lázaro. Então, eu e vocês temos esse. E o escritor de Hebreus diz assim, portanto, nos acheguemos a Ele. Ou seja, gente, essa porta está aberta. Quanto mais próximo, mais temos. Porque você vai desfrutar disso, eu vou desfrutar disso, à medida que nós estamos lá. Por que não Marta, mas Maria? Mais intimidade. Com Marta, o Senhor discursa uma teologia. Com Maria, aonde vocês enterraram ele? É diferente. Então é aquilo, você caminha com Deus e você consegue receber de Deus do tamanho que você está caminhando com Ele. Jorge Miller, irmão André, que é o contrabandista de Deus, Dave Wixon, na cruz e o punhal, muitos outros irmãos que têm experimentado essa caminhada, e falam, puxa, esse camarada, eu não sirvo nem para desatar a sandália dele. É porque você não aproxima do Deus dele, da maneira como ele aproximou. Nós aproximamos descomprometidamente. Ou seja, eu quero me envolver, mas eu não quero me envolver tanto quanto. Olha, eu vou à igreja, mas eu não quero compromisso. Não vou me batizar, não quero nenhum compromisso na igreja. Olha, eu vou assistir os cultos, mas não quero me comprometer. Não me pergunte nada sobre mim, porque eu também não vou falar, e nem me visite. Se visitar, não tem nenhum problema. Então, eu quero uma vida com Deus superficial, sem aprofundamento. Então, você não vai usufruir de Deus tanto quanto Deus tem para dar. À medida em que nós caminhamos com Deus, nós aprofundamos. E a chamada é para isso, vamos lá. Com inteira confiança. Eu sei quem Deus é, e eu vou lá. 1 Pedro 5,7. Podemos fazer isso porque Ele cuida de nós. Isto. Olha aí. O que ele está falando assim? Coloque sobre ele. Lance sobre ele. Tudo aquilo que está agoniando você. Irmãos, como isso é gostoso. A gente precisa de treinar isso. Precisamos de treinar esse negócio, né? Por quê? Porque se nós não treinamos isto,
na hora que a gente precisa, a gente não consegue. E a gente vai precisar disso todo o tempo. Então, precisamos treinar. Outro texto aqui que eu marquei aqui para a gente ler. 2 Coríntios 12, 9. Que também é um texto bom. Ele, em meio a essa angústia, o que ele vai fazer? Ele vai dar-nos algo muito especial. Então ele me disse: a minha graça te basta. Isso. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. E é o que Jesus falou para Marta. Você crê nisso, Marta? Você é capaz de confiar inteiramente em mim para cuidar do seu irmão? Ela disse, claro que eu creio. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, quando a gente não tem uma intimidade, a gente joga para a teologia. Nós sabemos muito teologia, irmãos. Se Jesus andasse conosco e conversasse sobre teologia, provavelmente seria como aqueles dois no caminho de Emaús. Agora, a intimidade para reconhecê-lo, aí seria outra história. Maria, onde sepultaram? E aí o que acontece lá, irmãos? Eles descem até lá, há aquela reação dos judeus que estavam lá, mas há também alguns judeus que questionam porque Jesus não veio. Olha aí o verso de número 37. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Claro que ele podia. Mas o que Jesus queria era que Lázaro morresse. Aqui eu gosto muito desse texto, irmãos, porque aqui é uma leitura minha e sua das coisas de Deus. E quando Deus não faz uma coisa, a gente questiona por que ele não fez, porque ele fez para o outro. Mas a gente jamais espera que Deus faça além daquilo que nele nós esperamos. O que esse povo está conversando nesse nível superficial aqui? Porque é só isso que eles viram. Eles não viram Jesus além de curar cegos, multiplicar pães, fazer pessoas levantarem e andarem. Eles nunca tinham visto Jesus experimentado, Jesus pôr para fora um defunto que já estava sendo comido, se deteriorando. Nunca eles tinham visto isso. Por isso que ele está falando no nível em que eles estavam. Talvez Jesus, no verso 38, e aqui é uma expressão de agitar-se, é aquela expressão do bufar do boi. Aquela de raiva, de vontade de atacar. Essa é a expressão aqui que Jesus diz. Agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, e cuja pedra tinha sido colocada, uma pedra tinha sido colocada na porta. Então o que acontece aqui, irmãos? Jesus se importa, Jesus sente no seu coração a situação em volta de si mesmo, Jesus sente no seu coração a incredulidade, Jesus sente no seu coração a superficialidade do nosso conhecimento dele. Não responde nada. Aqui não responde nada. Ele encaminha para o lugar onde estava. Porque o que Jesus queria fazer? Não era demonstrar o seu poder. O que Jesus queria fazer era glorificar o seu Pai. Essa era o que Jesus queria fazer. Mas esse agitar de Jesus, eu fico pensando assim, irmãos, ele olhando para a gente como igreja,
Quando eu estava pensando nesse texto, eu falei, Senhor, qual que é a sua reação olhando para mim? E claro, eu não me coloquei diante dele como pastor, porque ele é o meu pastor. Qual que é a minha dimensão de espiritualidade com Jesus Cristo? O que eu creio que ele pode fazer? Ou a minha crença nele é igual a de todo mundo? O meu nível é aquele nível escolar. Todo mundo tem o mesmo. Ninguém lê. As contas básicas também ninguém faz. Então está aquele negócio assim, não é? Superficial. Será que o meu nível, o seu nível também não provoca em Jesus Cristo um agitamento? Dizendo, o que eu posso fazer com essa igreja? Será que como igreja, irmãos, nós também não chegamos só assim, por que não veio curar? E não sei que ao nível que eles falaram isso. O fato é que ele sabia que eles tinham falado isso. Tanto é que a resposta dele caminha-se para algo maior, que eles não estão esperando. Para algo que ele vai fazer, que eles não esperam que ele faça. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Todos estes, e todos aqueles que Deus vai fazer algo maior, são pessoas que estão acima do nível geral de vida cristã. Porque se somos iguais, irmãos, não tem como colher outra coisa. Vamos colher a mesma coisa que nossos pais colheram. A mesmíssima coisa. Nós precisamos de crescermos naquilo que Deus pode fazer por nós e experimentarmos isso. Experimentarmos. Eu sempre digo, e vocês estão cansados de ouvir isso, Deus tem prazer, irmãos, em fazer isso conosco. Quanto nós perdemos por não crescermos. Deus dá assim de mão beijada situações para navegarmos, para andarmos sobre as águas, para falarmos e fazermos aquilo que Ele quer que façamos, e a gente, como pigmeus, nós não fazemos. Como pessoa, a igreja cresce, irmãos, quando nós crescemos individualmente. A igreja é o resultado do que nós somos individualmente. Não é a igreja que vai gerar essa espiritualidade, é meu caminhar. A igreja vai provocar isto. O ministério da igreja provoca que eu precise andar mais profundamente com Deus. E quando eu faço isso lá em casa, eu trago essa experiência aqui para dentro. E isso contagia outras pessoas. Gera na vida das pessoas uma realidade para onde eu fui. Para onde eu fui. Porque, irmãos, a tendência nossa é nos nivelarmos para baixo. A tendência minha e sua é nivelarmos-nos no nível mais baixo que tiver. A água nivela pelo nível mais baixo. Eu não vou nunca procurar aquele camarada que está lá em cima. Se nós tivermos mais gente que levantamos o nível, vai levantar-se o nível. Nós precisamos fazer isso na nossa casa, lermos a palavra, cremos isso, praticarmos isso, irmãos. Orarmos e dizer, Senhor, ó, se afundar, o Senhor vai junto comigo. Num passo de fé, de vida com Deus, sem alarde, sem holofote, sem nada. E aí, você não precisa dizer para as pessoas vão notar esse crescimento na sua vida. E vão acompanhar isso. Então, Marta, Maria e aquelas pessoas que estavam lá, elas vão ver algo fantástico. Parar no nível, ó, se o senhor estivesse aqui, depois que ele morreu, não tem mais nada que fazer. Marta ainda dá uma pincelada com relação a isso. Mas quando Jesus chama ela para uma realidade prática, ela desconversa.
ela muda para a teologia dela. Ela muda para aquilo que ela foi formatada. Então, dizer, não, eu sei que vai ter uma ressurreição no último dia. Eu ouvi o senhor dizer isso. E gravei isso. Vai ter. E Lázaro está nessa fila. Então, Jesus a chama para mais perto. Você não confia em mim? Então, a realidade dessa família é a realidade minha e sua, com quadros diferentes. Será que ele não pôde curar? Mas Deus queria que ele morresse, Jesus queria que ele morresse. E quando Jesus quer que aconteça alguma coisa, quem é que pode pedir? Ninguém. Então eu preciso de estar ligado, sintonizado com aquilo que Deus quer, para que eu possa continuar caminhando sobre aquilo que Ele está fazendo. Para que haja crescimento nesse quadro. Não é? Vamos lá. O 41, o 39 ao 42. Então, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Olha aqui. Marta agora, a sua teologia está sendo colocada em xeque. E ela não consegue ir além disso. Ela não consegue. Ela acha que Jesus vai pagar o maior mico agora. Porque onde já se viu falar, tudo bem, o morto lá, ele pode até considerar alguns mortos. Mas de 4 dias, ele já não tem nenhum órgão inteiro dentro, irmãos, dele mais. Todos os órgãos dele já foram. Cientificamente. Já derreteu tudo. 4 dias? Já era. Aí é onde é o teste meu e seu. Jesus caminha em direção à nossa situação. A gente diz, Senhor, só até aqui, porque eu não vou pagar esse mico de jeito nenhum. Onde já se viu falar isso? Nunca isso aconteceu na história desse país. Uma criticazinha aqui. Né? Então, irmãos, nós não temos coragem de ir além daquilo que nós trabalhamos a cabeça. Deus é infinitamente, irmãos, mais poderoso do que eu e você conhecemos, ou já experimentamos. E todos aqueles que ousam acreditar nisso, porque é isso que Jesus desafiou a Marta. Marta, você é capaz de crer nisto? No poder da ressurreição? E agora ela, na hora da prática, ela cai fora. Mas, Senhor, não faça um negócio desse. Olha o verso 40. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Ou seja, irmãos, a glória de Deus, ela é manifesta todas as vezes que Deus é glorificado em alguma coisa que Ele faz. É disso que Jesus está falando. Jesus não está falando da Shekinah do templo. Jesus está falando da glória de Deus num momento da minha e da sua vida. Jesus diz, Marta, eu não te falei, Marta, que você pode acreditar que tudo quanto eu vou fazer vai glorificar a Deus? Você vai ver a manifestação do poder de Deus e a glória de Deus sendo manifestada nesse ato. Problema, irmãos, que nós somos vacinados para contar o que Deus tem feito. Nós não contamos. Nós não contamos. Às vezes, quando Deus faz, a gente fica sigiloso e diz assim, por exemplo, vários irmãos vêm contar para mim e falam assim, olha,
eu vou contar para o senhor, mas eu não sei nem se o senhor acredita. Mas como assim o senhor não acredita? Não, porque o senhor é presbiteriano, nós somos... Então, teve uma irmã que foi me contar um negócio, que ela ficou cheia de dedo para me contar de um milagre. Eu disse, minha irmã, como há Deus nos céus? Foi isso que a irmã viu? Foi. Então, minha irmã, o que eu vou falar? Eu creio que Deus pode fazer isso. Eu creio que Deus pode fazer isso. E Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa que Ele queira fazer, Ele tem poder para fazer. Qualquer coisa. Não há nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz isso. Não há impossíveis para Deus. E é isso que Deus está chamando a atenção de Marta. Marta, você tem uma boa teologia, mas você não tem uma boa prática. É o que muitas vezes nós temos, irmãos. Nós falamos da soberania de Deus na vida dos outros. Quando chega na minha e na sua vida, a gente arranca os cabelos. Deus perdeu o controle quando chega lá em casa. Mas na casa dos outros, Deus está no controle. Na casa dos outros, na minha casa, Ele perde o controle, porque eu já perdi o controle. Então nós precisamos levar, é isso que o mundo está querendo ouvir, irmãos. É isso que os nossos pais não crentes querem ver. É isso que os nossos filhos não crentes querem ver. É isso que os nossos familiares não crentes querem ver. Uma realidade de Deus nas nossas vidas do dia a dia. E nós provamos o contrário, irmãos. Nós cantamos nessa segurança, nós falamos da realidade de Deus tal, cheio de fervor, mas aonde está esse fervor que nós cantamos? Com Cristo unido na morte da cruz. A gente vibra com aquilo, mas onde está isso no nosso dia a dia? Então, Jesus está aqui caminhando num quadro desesperador, ensinando para essa família a crescer. E pega um por um. Ele sabe quem é Maria. Ele sabe quem é Marta. Veja que Maria não está aqui agora mais. É Marta que está. É Marta que diz, Senhor, não faça um negócio desse. Mas ele se manifesta em compaixão. Jesus não faz nada para si mesmo, nem de si mesmo. Tudo que ele fez foi determinado pelo Pai, movido pelo Pai, através do Espírito Santo. E Jesus, agora, o que ele faz? Verso 40. 41. Olha, ele ordenou, independentemente da objeção de Marta, eles tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha aqui, irmãos, que coisa fantástica. Jesus poderia ter falado ao Pai aquela oração de coração, que eu e você fazemos muito. E a resposta seria a mesma. Seria a mesma. Se Jesus, à medida que estava indo para o túmulo, dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ouve. Agora eu vou lhe pedir para que Lázaro saia. Seu coração. Mas o porquê? Qual o alvo de Jesus? Aquelas pessoas presentes. Irmãos, isso é uma preocupação que nós não temos. Vocês já ouviram aquela expressão, se não devo nada a ninguém? E alguém já falou para mim que alguém diz da igreja que não deve nada a mim. Eu vou falar para o pastor, eu não devo nada àquele baixinho. E não deve mesmo. Tem nada a ver com a minha vida. Tem nada a ver com a minha vida. Esse é o grande problema nosso. Nós não nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta.
Senhor, olha, o Senhor sabe que é uma luta no meu coração. Que às vezes eu tenho medo. Senhor, às vezes eu não consigo pensar nisso que eu estou fazendo. Mas sabe por que eu estou fazendo? Para que os que estão à minha volta entendam e creiam que o Senhor é quem diz que é. Nem todo passo de fé, irmãos, é feito sem temor no coração. Todo passo de fé é feito com temor e tremor diante de Deus. Não tem nenhum servo de Deus que tenha erguido a sua voz, exceto Jesus Cristo, que não tenha temido por aquilo que está pedindo e fazendo em nome de Deus. Você já acha que o coração daqueles 4 que estavam atravessando a arca lá no Rio Jordão estava no batimento normal? Não estava. Não estava. A reputação de Deus estava em jogo naquele momento, irmãos. Se o Jordão não abrisse, a reputação de Deus iria por água abaixo junto com o Jordão. Imagina o coração desses homens, representando a Deus, porque Deus deu medida em que as solas dos pés dos que carregam a arca, tocar a água, vai abrir. Para que a água pudesse abrir, 4 precisavam crer nisso. Mesmo que tivesse no meio daquela multidão pessoas que não criam. Mas aqueles 4 que estavam lá, precisavam crer nisso. Porque senão eles não iam entrar naquele brejo, era cheia, eles iam atolar ali. Então, irmãos, esse passo de fé, ele muda o nosso ritmo do coração, com temor e tremor. Senhor, é para que os que estão à sua volta. Quantas vezes as nossas orações precisam ser feitas assim? Senhor, olha, eu estou com medo. Mas eu sei que tu podes fazer isso. E não é por mim, é por isso que estamos aqui. Jesus está trabalhando isso. Ele poderia ter feito tudo isso à noite, à distância. Poderia. Mas quem queria saber que ele amava Lázaro? Aquele embate que ele se importava, aquele embate com as irmãs, aquele tete a tete que Jesus precisava de ter, de puxá-los um pouquinho mais para o fundo, não ficar naquela superficialidade. Jesus almoçou lá em casa ontem. Mas qual o nível de intimidade eu tenho com Jesus? Maria tinha um nível melhor, Marta fez um almoço. Então qual o nível de intimidade? Então Jesus vai lá para trabalhar uma realidade muito maior naquele quadro estabelecido. E eu e vocês precisamos ter isso no coração. Deus tem propósito em qualquer quadro estabelecido na minha e na sua vida. Quando ele não tem nada que fazer, ele não deixa nada acontecer. Põe no seu coração. Quando Deus não tem nada que fazer, ele não deixa nada acontecer. Agora, quando tem algo a fazer, tudo acontece. Comigo. Por que isso acontece comigo? Porque Deus está querendo fazer alguma coisa. Então, Senhor, toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, pode fazer acontecer comigo. Para a glória dele. Nós vivemos para a glória dele. Fomos chamados, remidos para a glória dele. E nós perdemos isso perspectiva. A nossa reputação. O que é que importa, irmãos? Quem precisa ter reputação comigo é o Deus que eu sirvo. Não é medo, então não vou deixar, não vou fazer, porque e aí? Aí nada. Deus se defende, irmãos. Eu não preciso, quem sou eu? Momento nenhum, Deus se defende. O que eu preciso de viver é intensamente as oportunidades que Ele está me dando, para que Ele seja glorificado. Vamos lá. 43. Olha, isso aqui é fantástico, irmãos. Como isso aqui é fantástico. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Puxa, que coisa fantástica. Isso é impensável.
Impensável. Olha, a única coisa que esse morto não podia fazer é obedecer um comando. Ele não podia ouvir. Como obedecer se não ouve? Mas Jesus, irmãos, ele é aquilo que eu falei para os irmãos domingo passado. Quando Jesus falou, é aquele poder causal que há na voz de Jesus. Quando ele diz assim, haja, e o que não havia se fez. Quando ele diz assim, Lázaro, vem para fora, esse eco da voz de Jesus já deu vida a Lázaro. É a força, é o poder causal da criação na vida de Lázaro. E o que é incrível, irmãos, esse poder está a mim e à sua disposição. Jesus ainda fala. Jesus ainda quer fazer algo impensável. 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 Lázaro, vem para fora. Há um homem morto, ele estava falando. E aí o que acontece? Jesus diz assim, tirai as ligas. Olha o texto diz. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com a atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, desligai-o e deixai-o ir. O que o texto, o verso 45 e 46 diz, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Olha aí, irmãos. Tudo quanto Jesus faz, através de nós e em nós, é para atrair pessoas a Ele. A Ele. Por isso que quando tudo que Jesus fizer conosco, a gente se contar para as pessoas. A gente não conta para os nossos filhos o que Deus tem feito por nós, irmãos. A gente não conta para os nossos pais. Isso agora parece ser uma conversa cafona. A minha mãe contava para a gente. Ela fazia questão de dizer que aquilo era resposta de oração. E ela mostrava por que era resposta de oração. E a gente vai crescendo, entendendo que Deus ouve, Deus se importa. E que Ele quer fazer qualquer coisa na minha e na sua vida, para que o seu nome seja glorificado. Agora parece que a gente guarda para a gente as coisas que Deus faz. Nós não propagamos, irmãos, isso. Achamos que vão parecer com Manuel de Mello, aliás, com o Davi Miranda. Não é? Mas conte. E às vezes quando nós queremos contar, a gente puxa o holofote para nós. Mas não é isso. O texto diz assim, quando viram o que Jesus fez, creram nele. E essa é a glorificação ao nosso Deus, quando as pessoas se rendem a Jesus. É o meu e o seu papel. Olha o verso 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram. Tem coisa, irmão, você não precisa de falar porque os fofoqueiros vão falar achando que vai nos prejudicar e vai melhorar a nossa situação. Pessoas que não creem, não desfrutam do momento de Deus na vida deles, vão fofocar. Não desfrutam. Tentam prejudicar aquilo que Deus vai fazer, está fazendo. Olha, nós precisamos parar esse negócio. Olha que mundo de gente que está aí em torno dele, glorificando ao seu pai e a ele. Deixa eu ir contar. Não deve ter sido muita gente, mas outros, e a gente poderia, outros tantos que creram foram lá, porque precisava ser pelo menos 3 pessoas.
para tornar o fato verídico, para testemunhar que de fato aquilo foi que aconteceu. Mas isso não é o problema. Jesus não está preocupado com isso, irmãos, com os contrários. O que Jesus está preocupado é que a minha, a sua vida reflita a glória de Deus. E que aqueles que veem isto, creem nele. É o meu alvo e o seu alvo na vida. Levar pessoas a crerem em Jesus, pelo que ele tem feito nas nossas vidas. E que Deus nos abençoe e nos ajude a entender isso. Portanto, se houver alguma situação difícil na sua vida, irremediável, ainda assim, creia que Deus possa fazer alguma coisa para a sua glória. Comporte-se como agentes de Deus, representantes dele, e ele será glorificado. Olha Jó, nem o filho de Jó foi ressuscitado. Mas ele diz, bendito seja o Deus que deu e bendito seja o Deus que levou. É assim que a gente porta. Situação que eu não entendo, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Senhor, o Senhor quer me levar para onde nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar que eu ainda não aprendi? Sair da minha teologia, que é fantástico, que teologia boa, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Mas e a prática disso? O dia a dia dessa realidade. É isso que Jesus nos chama nesse texto. E leve para casa. Jesus se importa, mesmo que ele demore, mesmo que você não perceba que ele está presente. Ele ainda assim sabe o que vai acontecer. E pode ter certeza que ele vai interferir no momento certo para a glória de Deus Pai e para que outros creiam nele. Vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, nós sabemos que o Senhor se importa conosco. Nós sabemos que os detalhes das nossas vidas são detalhes que o Senhor presta atenção. O Senhor cuida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dê-nos essa compreensão todos os dias. Em todas as situações em que nós estivermos envolvidos. Entendendo, Deus, que o Teu nome será engrandecido através de nós. E que pessoas à nossa volta, por causa disso, crerão em Jesus Cristo, que é o alvo primeiro pela existência da tua igreja aqui. Esse é o alvo da tua igreja. Levar outros a conhecê-lo. E é assim que nós queremos nos mover na vida, Senhor. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente e que isto seja esculpido na nossa alma e seja, ó Deus, historificado na nossa história do dia a dia. Pai querido, muito obrigado pela compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Dê um forte abraço aí em cada um. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês.